eu disponibilizei para vocês. Boa noite, quem está chegando agora. Eu disponibilizei para vocês os slides dessa aula que a gente está falando aqui. Eles estão lá no material didático, no Unifam Online. Então, quem quiser ficar acompanhando pelos slides, estão lá. E eu vou colocar aqui para a gente apresentar, falando aqui sobre a parte de sentença. Vou apresentar aqui uma janela. Compartilhar. Pronto. Estão vendo aí o compartilhamento? Bem, então, boa noite, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a parte de sentença trabalhista. Existe já um vídeo que foi gravado pelo professor Conrad, que está lá na videoteca da parte das aulas do ambiente virtual. Então, em complemento ao que a gente for ver hoje nessa aula, também confiram o material que ele disponibilizou no início do semestre. Em relação ao trabalho, até dia 28, como vocês falaram, não deixem de fazer o trabalho, disponibilizar em PDF, preferencialmente, que ajuda na correção, e esse trabalho vai servir para computar a nota de vocês, certo? Então, a gente começa hoje falando sobre essa parte de sentença da unidade 4, e vocês vão continuar fazendo o quiz. Então, as datas, gente, de entrega do quiz continuam as mesmas. Então, façam o quiz agora da unidade 3, já se encerrou, agora que nós temos a unidade 4, porque a média da N3 ela é computada pela notas do quiz. Então, não deixem de fazer, e vamos aqui, sem mais delongas, começar a parte sobre sentença, certo? Então, o nosso objetivo é falar um pouco sobre a parte estrutural da sentença. Nessa unidade não tem a necessidade de entrega da peça, porque é uma sentença. Então, basicamente, já tem um modelo de sentença lá no ambiente virtual, e vocês vão poder ter acesso a essa sentença. Então, lá na unidade 4 tem apenas o quiz a ser resolvido. Então, vamos lá, gente. Por que compreender a sentença? Na verdade, a gente entender como uma sentença deve ser feita, ela é necessária para que a gente possa saber os argumentos de combatê-la. Eu quero ser magistrado. Ótimo, você vai precisar saber fazer uma sentença. Você advogado, ótimo, você vai ter que saber também como uma sentença deve ser feita para que você possa, eventualmente, impugnar os termos dessa decisão, se ela for contrária a seus interesses, se ela for contrária à sua pretensão ou à sua defesa. Então, não tem para onde correr. Caso você queira ser magistrado, ou ser advogado, ou ser servidor, você vai precisar saber como fazer uma sentença. Então, é uma questão extremamente estratégica, porque da mesma forma que vocês têm que aprender como fazer uma petição, vocês têm que entender como uma sentença deve ser feita. Então, começando, a gente acha que sentença vai ser sempre a decisão do juiz, mas, na verdade, o juiz ele faz vários atos ao longo do processo, que não necessariamente vai ser uma sentença. Então, aqui eu elenquei os diferentes atos do juiz entre despachos, decisões e sentença, certo? Então, começando na parte do que confere do despacho, é interessante nós sabermos, gente, que o despacho, ele é um ato de um juiz que ele vai conferir andamento à marcha processual. Então, ele não vai ter uma análise de mérito como vai ter na decisão interlocutória, na sentença. Então, ao longo do processo, existem vários despachos que o juiz confere, e isso, obviamente, não vai ter um caráter decisório. Se, por exemplo, o juiz ele determina que as partes se manifestem sobre um cálculo que foi juntado, isso ele vai fazer por meio de despacho. Se ele defere a juntada de um documento, são meros despachos. Então, é o ato que a lei não necessariamente trouxe uma forma em específico,
mas é importante nós entendermos que isso também é um ato do juiz, e não são todos os atos do juiz que conferem poder decisório. Então, voltando aqui à parte da apresentação, eu coloquei, além da questão do despacho, deixa eu abrir aqui, além da questão do despacho, as decisões interlocutórias. Gente, a decisão interlocutória, diferente do despacho, ela vai ter uma resolução pontual. Ela vai analisar uma questão incidental. Então, se existem vários acontecimentos ao longo do processo que não necessariamente envolvem o objeto da ação. Exemplo, envolve o objeto da ação uma reclamação trabalhista que a parte reclamante está pedindo indenização por danos morais, em face de um acidente de trabalho que ela sofreu. Ora, se ela está pedindo indenização por danos morais e ela pode estar pedindo, por exemplo, indenização por danos materiais também, o juiz ele pode decidir que exista um laudo pericial. E se ele determina a realização de um laudo pericial, isso pode ser impugnado pela parte contrária ou não, e ele vai decidir esse incidente. Isso é uma decisão interlocutória. Lembrando no nosso encontro passado que uma decisão interlocutória, por exemplo, que ela é tomada durante uma audiência, o juiz indefere a produção de uma prova pericial. E se ela é feita isso em audiência, nós vimos no encontro passado da semana, da semana passada, que nós devemos registrar o protesto. Então, as decisões interlocutórias, não apenas elas podem ser feitas oralmente em uma audiência de instrução, como existem vários incidentes que podem acontecer ao longo do processo, e o juiz ele precisa se posicionar. Então, essa decisão interlocutória, mais uma vez, estou falando de despacho de decisão interlocutória para que a gente possa diferenciar os atos do juiz ao longo do processo. Essas decisões interlocutórias, elas vão ser proferidas, mas elas não adentram no mérito em si, certo? Então, continuando aqui sobre a questão das decisões interlocutórias, a gente viu a questão do protesto antipreclusivo. Então, se essa decisão interlocutória ela é deferida em uma audiência, eu tenho que, seu juiz, por gentileza, consigne na ata os meus protestos para evitar que o juiz diga que operou a preclusão. Gente, se eu tenho uma decisão interlocutória e eu sei que na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que momento eu vou apresentar um recurso? Gente, só quando sai a sentença. Patrícia, então, se eu tenho uma decisão interlocutória antes do juiz apreciar o mérito, antes do juiz dar a sentença final, eu tenho que ficar calado, eu tenho que aguardar a decisão final para poder recorrer? Sim, eu preciso aguardar a sentença de mérito para atacar a eventual decisão interlocutória que foi tomada antes dela. Então, se for uma decisão interlocutória na audiência, eu tenho que protestar. Se for uma decisão interlocutória ao longo do processo, eu posso consignar a minha insurgência resguardando o direito de recorrer ao final. Então, percebam, gente, que durante o processo do trabalho, antes da sentença, eu não tenho recurso específico. E se acontecer algum tipo de decisão, uma tutela, eu posso recorrer imediatamente se o juiz defere uma tutela? Não. Se eu não tenho remédio cabível, eu tenho um direito líquido e certo, eu posso apresentar mandado de segurança. Mas percebam, eu apresento a mandado de segurança, mas isso não impede que lá no final, na sentença, se o juiz confirmar essa tutela, eu posso recorrer no recurso ordinário
dessa decisão. Então, percebam, gente, que somente na decisão final, na sentença de mérito, do final não, porque o processo pode durar muitos anos depois disso, é que eu tenho um momento oportuno para apresentar o meu recurso ordinário, certo? Então, existem atos do juiz que são despachos, que são mero impulsionamento do processo, decisões interlocutórias, que não cabe recurso de imediato, eu tenho que aguardar ao final a minha decisão, e tenho aqui a sentença específica. Então, a sentença, passando aqui para o próximo slide, é a sentença que vai determinar qual é o posicionamento do juiz naquele processo em específico. Então, analisando aqui o nosso slide, nós temos a questão de que eu aplico o CPC de forma, de modo subsidiário no processo do trabalho. Então, aqueles regramentos do 485 e do 487, eu vou aplicar no processo do trabalho, e eu tenho um entendimento de que vocês percebem que é no momento da sentença que vai ser possível recorrer. Recorrer também das decisões que passaram? Sim. Mas, Patrícia, a decisão que deferiu a tutela foi em 2019 e o juiz sentenciou em 16 de março. Eu vou recorrer ordinariamente também dessa decisão, se ele confirmar a tutela? Sim, é um momento cabível na decisão de mérito que eu vou também recorrer das eventuais decisões interlocutórias. Então, lembrando que se eu estou na audiência, o juiz indefere a oitiva da minha testemunha, lembrando sempre de consignar os protestos, é lá na sentença que eu vou poder recorrer desse ato do juiz. Então, mesmo a decisão interlocutória é na sentença. Eu estou sendo redundante porque isso é muito específico na Justiça do Trabalho, é bastante cobrado em provas de concurso, em exames de ordem e na vida prática também. Quem advoga na parte trabalhista aguarda sempre na sentença para poder recorrer de forma específica dessas decisões pontuais. Então, a sentença em si, a palavra sentenciar vem do sentir. É o momento em que o magistrado não adianta sentir e ele julgar, ele tem também que motivar esse seu sentimento, essa sua decisão. Então, a sentença, gente, ela vai ser todo aquele pronunciamento, todo pronunciamento da jurisdição com capacidade de acarretar o fim do processo. O fim do processo, leia-se, do processo de conhecimento. Obviamente que o processo não vai se encerrar na sentença. Ele vai poder ser recorrido, mas ele vai dar uma apreciação de mérito final no juízo de primeiro grau. A Bruna aqui está falando que tinha uma questão dessas no quiz. Vai ter várias questões que eu vou falar aqui, que obviamente vai estar no quiz, que é a questão da parte decisória, mas você tem razão que, espero que você tenha acertado, viu, Bruno? Que vai ter vários momentos em que a gente se depara com a questão da sentença, e a sentença traz várias implicações. A gente vai ver na próxima unidade falando sobre o recurso, mas eu tenho que entender de sentença para depois falar de recurso com vocês. Então, a gente fala em pôr fim ao processo, essa decisão, porque ela, na verdade, é o meio de entregar a prestação jurisdicional requerida à justiça. Então, quando um reclamante ele pleiteia na sua ação o pedido, o seu bem de vida, em que momento ele recebe? Ele recebe essa prestação jurisdicional a partir da sentença. Então, é por isso que a gente fala que a sentença, ela vai veicular essa tutela. A sentença, ela vai trazer o amparo do Estado para aquele bem de vida. Patrícia, é muito filosófico isso que você está falando. Também acho. Vamos para os aspectos práticos. Nos aspectos práticos, gente, essa decisão, ela pode resolver ou não o mérito. Lá na unidade 2, quando a gente estava falando sobre contestação,
nós vimos que existem as defesas diretas e indiretas, as defesas processuais ou não. Então, independendo de qual tipo de defesa que foi levantada pela parte reclamada, nós temos a possibilidade do julgamento sem resolução do mérito. Por exemplo, eu vou apreciar um pedido de legitimidade passiva. O reclamado diz que ele não deveria estar no polo passivo, ele não deveria ser a parte reclamada porque ele nunca empregou aquele reclamante. Se o juiz acolhe essa preliminar de legitimidade passiva, ele vai extinguir sem resolução de mérito, ele não vai entrar no mérito. Então, quando eu tenho uma preliminar julgada, eu não vou nem adentrar no mérito, eu vou extinguir aquela ação naquele ponto, se for vários pedidos, e tiver outras reclamadas, por exemplo, eu vou naquele ponto extinguir sem resolução de mérito. Mas, obviamente, que eu posso também adentrar no mérito, se for, por exemplo, uma questão de prescrição. Eu vou declarar prescrita, então eu vou apreciar com resolução de mérito. Essa questão de sentença, então nós temos sentença de liquidação, que eu coloquei aí para vocês, que a sentença de liquidação ela vai ser um tipo de sentença que vai apreciar na parte de cálculos. Eu só menciono isso porque lá na unidade 6 nós vamos tratar sobre a fase de execução e é importante nós sabemos que lá também tem a sentença, tem sentença dos embargos. Percebam que sempre quando eu tenho um caráter terminativo da decisão, eu vou chamá-la de sentença. Percebam, gente, que algumas decisões interlocutórias, questões incidentais, elas vão poder acarretar no processo uma decisão de extinção. Então, quando eu tenho uma decisão que acarreta a extinção do processo, nós vamos conceituá-la como sentença e não decisão interlocutória. Então, quando a gente estava vendo a parte de exceção de incompetência, se o juiz acolhe aquela decisão interlocutória, ela vai ter caráter terminativo. Então, se ela tem caráter terminativo, eu a encaro como uma sentença, então é passível de recorrer o recurso ordinário. Então, percebam que a sentença ela vai trazer a possibilidade da parte de obter a tutela jurisdicional e é nesse momento, no processo trabalhista, que o advogado ele vai poder apresentar o recurso. Patrícia, eu tive uma decisão que deferiu a tutela que foi requerida pelo reclamante, uma tutela de urgência, e o juiz, a título de decisão interlocutória, deferiu. Eu vou recorrer já dessa decisão? Não cabe recurso de imediato das decisões interlocutórias. Então, eu espero a sentença? Sim. O juiz indeferiu a oitiva de testemunha. Eu vou esperar a sentença para recorrer. Eu vou utilizar dos protestos para evitar a preclusividade. O juiz, ele acolheu a contradita de uma testemunha. E eu demonstrei que não havia amizade íntima, como foi alegado pela parte contrária. Eu vou aguardar a sentença para poder recorrer. Então, é por isso que a gente fala que no processo do trabalho não é cabível de imediato a recurso de decisão interlocutória, mas isso não quer dizer que eu não vou recorrer, eu vou aguardar o momento processual oportuno na sentença para poder recorrer de todas essas matérias que tiverem sido decididas ao longo do processo, certo? Então, essa parte da sentença que é importante nós apresentarmos. Em relação, vou aqui voltar a apresentar para vocês a parte do slide que trata sobre a classificação das sentenças. Então, vejam aí que eu trouxe para vocês a classificação das sentenças. Quanto à questão de fundo, pode ser com análise de mérito ou não. Eu posso apreciar uma preliminar e eu posso extinguir o feito sem resolução do mérito. Eu posso adentrar no mérito e também apreciar o mérito ser passível de recurso. Então, percebam que, às vezes, eu posso ter uma mesma sentença que ela tem
decisões de caráter que analisam o mérito e outras que não. Se eu tenho, por exemplo, eu vou acolher a ilegitimidade passiva arguída por uma das reclamadas. Eu tenho mais de uma reclamada de um polo passivo. Por exemplo, eu ajuizei uma reclamação contra uma empresa terceirizada e contra a tomadora de serviço. Eu posso, nessa mesma decisão, acolher a ilegitimidade da parte tomadora de serviço por alguma razão, ou então comprovar que eu nunca pedi o serviço, e o juiz extinguir sem adentrar no mérito, ou seja, ele extinguiu aquela ação em relação à reclamada e continuar a decisão em relação à empresa que ficou no polo passivo. Então, eu posso ter uma decisão que tenha esses dois tipos de classificação numa mesma decisão, certo? Aqui, quanto à possibilidade de ser impugnada, ela pode ser recorrível ou irrecorrível. Gente, se ela for recorrível, quer dizer que eu posso recorrer de imediato. E irrecorrível é no caso, por exemplo, de uma decisão interlocutória. Ela não é recorrível de imediato, eu tenho que aguardar, certo? Então, a gente já comentou sobre isso. Agora, a classificação quanto ao direito material. Aplicadores de norma legal ou criadores de normas. Eu posso ter, por exemplo, uma decisão de dissídio coletivo que ela vai criar a norma entre as partes. Se, por exemplo, as partes tentam apresentar uma norma coletiva e elas não chegam em um consenso, ela pode requerer ao judiciário, por meio de um dissídio coletivo, que ela determine quais são as regras que vão ser aplicadas nas partes. Então, é possível que isso aconteça, e nesse momento a decisão em si ela vai ser criadora de norma, certo? Quanto aos efeitos, aqui eu coloquei que ela poderia ser declaratória, constitutiva e condenatória. Gente, o exemplo de uma decisão declaratória é quando o juiz declara, por exemplo, algo que foi requerido pela parte reclamante. Eu vou requerer a declaração de um vínculo de emprego. Ora, gente, se eu ajuizo uma ação requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício, naquele momento não é o exato momento em que o juiz, a sentença, vai constituir o direito. O direito, ele já nasceu a partir do momento da prestação de serviço com os elementos da relação de emprego. Ele vai apenas declarar. Dessas ações meramente declaratórias, elas sequer têm a prescrição. Então, eu posso ter uma ação querendo um reconhecimento de vínculo para fins de que eu possa me aposentar perante o INSS, por exemplo. Então, eu posso pedir para que o juiz declare esse vínculo empregativo que eu tive com a empresa durante 20 anos e ele simplesmente declarar isso para fins de que eu possa requerer a aposentadoria futura perante a instituição previdenciária. Então, essa decisão declaratória, ela vai, como o próprio nome fala, declarar o direito que a parte já tem para que ela possa surtir esses efeitos. Diferente de uma decisão constitutiva. Uma sentença constitutiva, ela vai determinar a produção de efeitos a partir do momento em que o juiz reconhece esse direito. Por exemplo, se eu vou pedir uma rescisão indireta, eu verifico que o meu empregador realizou um ato abusivo, e eu vou pedir a rescisão indireta para que seja reconhecida todas as verbas de natureza salarial indenizatória como se eu tivesse sido dispensada. Uma decisão constitutiva, somente a partir de uma decisão judicial é que eu vou poder declarar os efeitos de uma rescisão indireta. Então, a gente diz que essa decisão tem natureza constitutiva. E a mais comum das sentenças, que é a de efeito condenatório. Eu vou condenar a empresa a uma obrigação de fazer ou não fazer. Patrícia, eu posso ter numa mesma sentença mais de um efeito? É claro, eu posso ter na mesma decisão um reconhecimento de vínculo, um efeito declaratório, e eu posso ter o efeito condenatório. Eu posso requerer que a determinação de pagamento das verbas rescisórias. Então, eu condeno a empresa a pagar. Eu condeno a empresa uma obrigação de fazer uma anotação na CTPS. Então, eu posso ter uma decisão com mais de um efeito. Então,
essa parte dos efeitos da decisão demonstra que a sentença ela pode ter uma série de classificações. Então, eu posso classificar várias coisas a depender de qual efeito eu busco nessa decisão. Se ela gera ou não, que tipo de efeito ela gera, se ela vai ser criadora ou ela vai ser aplicadora da norma legal, se ela vai analisar ou não o mérito, se ela vai ser ou não recorrível de imediato. Então, existem várias outras classificações. Eu trouxe aqui as que são mais comuns, essas classificações da sentença. Então, gente, nessa parte da estruturação da sentença, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só voltar aqui a apresentar, a parte de quais são os elementos essenciais da sentença. Então, se eu for resolver uma sentença, se eu for elaborar uma sentença, eu vou ter que identificar os principais elementos. Então, a sentença ela vai ter 3 elementos principais. Ela vai ter o relatório, a parte da fundamentação e o seu dispositivo, que é a conclusão. Começando pelo relatório, para quem está aí com os slides a acompanhar, o que vai conter? O nome das partes. Por que é importante, Patrícia? Eu estou vendo aqui que no relatório eu faço como se fosse um pequeno resumo. É um compiladão do processo para que aquela pessoa que vai ler a sentença ela possa entender o enredo da história, as principais informações que estão consignadas ali naquele veículo que é a sentença, que é aquilo que vai entregar a prestação jurisdicional, que vai veicular a tutela jurisdicional. Então, eu tenho que ter o resumo das partes, identificar qual é o tipo de caso, se é uma reclamação trabalhista, se é uma ação de consignação em pagamento, um resumo daquilo que foi pedido, eu vou fazer uma breve análise do que está na exordial, um breve resumo da defesa, qual foi a tese de defesa, resumidamente, que a parte reclamada suscitou. Vou apresentar as provas que foram realizadas. Houve oitiva de testemunha? Houve realização de prova pericial? São provas documentais? Que tipo de provas foram apresentadas? A conciliação que foi proposta, a gente viu na parte de audiência, que tanto no início da audiência quanto no final, o juiz ele deve fazer a tentativa de conciliação entre as partes, então isso consta também na parte do relatório, e as principais ocorrências. Mas que principais ocorrências, Patrícia? Geralmente o juiz coloca, poxa, ele verifica se houve, quantas testemunhas foram ouvidas, se houve algum tipo de expedição de ofício, se houve algum tipo de realização de perícia, alguns acontecimentos que podem ser reputados relevantes. Ele não precisa colocar tudo na parte do relatório, mas ele vai consignar os registros das principais ocorrências, certo? Então, é nesse relatório que é apresentado. É interessante, quem quiser conhecer, eu vou colocar alguns modelos de sentença para que vocês possam analisar. Cada juiz tem a sua personalidade de ou ser um relatório mais específico, ou ser mais abrangente, mas, em suma, ele aprecia esses principais pontos, certo? Então, ele vai apresentar esse tipo de relatório, e ele é obrigatório, gente, em regra, toda decisão tem que ter um relatório. Obviamente, se não tiver, como ela é um elemento indispensável, se ela não for apresentada, aquela decisão ela é passível de nulidade. O único tipo de rito processual que dispensa a apresentação de relatório é do rito sumaríssimo, aquelas ações que são reputadas mais simples, não envolve a fazenda, nem no polo ativo, nem no polo passivo, e que não ultrapassa 40 salários mínimos, certo? Então, se não for a decisão submetida ao rito sumaríssimo, ela não vai dispensar o relatório. Então, o relatório ele fica sendo obrigatório.
E, Patrícia, eu geralmente já vi algumas decisões que começam com vistos e etc. Gente, antigamente se colocava vistos, relatados e discutidos. Então, antigamente se colocava isso no início, no preâmbulo da decisão, e hoje em dia tem alguns juízes que ainda apresentam vistos, etc., mas isso não é mais um requisito obrigatório. Então, nas sentenças mais antigas, vocês vão verificar que se colocava vistos, relatados e discutidos. Discutidos também porque tinha a questão de que a sentença era proferida, mesmo na primeira instância, por uma decisão colegiada. Era uma junta que fazia aquela decisão. Hoje em dia, é uma decisão pelo próprio juiz, uma decisão que ele sozinho, ele profere, e somente uma decisão colegiada, acordada pelos desembargadores, quando está na segunda instância. Então, é só a título de curiosidade que esses vistos e etc. é comum vocês verificarem algumas decisões. Vou colocar lá no material didático uns modelinhos, modelo não, umas sentenças reais para que vocês possam analisar, certo? E na parte da fundamentação. Então, tem o relatório e tem a parte da fundamentação, que é algo também obrigatório. Gente, é nesse tópico que o juiz analisa as questões de fato e as questões de direito. Então, é esse momento em que o juiz ele deve apresentar as razões pelas quais ele proferiu aquela decisão naqueles termos. Então, percebe que eu coloquei aí para vocês que a ausência dessa fundamentação, ela torna aquela decisão um ato arbitrário do juiz. Então, percebam, gente, que em razão do princípio do livre convencimento motivado, a motivação, que inclusive ela tem previsão constitucional, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, ela é um requisito obrigatório. Como é que, por exemplo, eu vou recorrer de uma sentença se eu não sei qual foi o fundamento legal utilizado pelo juiz? Então, a motivação, ela é imprescindível. Coloquei aqui uma frase que demonstra exatamente qual é o anseio daquele que vai receber a entrega da prestação jurisdicional ou vai deixar de recebê-la, quais são os motivos que o juiz vai expor. Não é suficiente que o juiz faça justiça, é necessário que demonstre como fez justiça para, desta maneira, prestar a satisfação de todos. Então, gente, todas as decisões judiciais, elas devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, antigamente, vamos aqui devagar um pouquinho. Em Roma, no tempo de Roma, não era preciso fundamentar. Então, o juiz ele poderia colocar a letra D ou L simplesmente para condenar ou não. Às vezes era num gesto. Então, dependendo do gesto, era decisão e ponto, acabou. Agora, obviamente, nós precisamos de uma fundamentação legal para que o juiz ele possa dar ou dizer os motivos pelos quais ele não dá a tutela que foi requerida, pretendida pela parte autora. Então, obviamente, essa decisão ela é imprescindível. Então, eu coloquei aqui uns exemplos para vocês de que o que não é uma decisão fundamentada. Quando o juiz se limita a indicar a mera reprodução ou paráfrase de um ato normativo e não explicar sua relação com a causa ou a decisão decidida, não é uma decisão fundamentada. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar, isso aí não pode, gente. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que é o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, em precedentes, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou superação de entendimento. Então, eu trouxe aqui esses relatos mais comuns do que não seria uma decisão fundamentada, até porque
vai ser importante saber o que é uma decisão que não é fundamentada para quando nós vamos tratar de recurso de revista. Gente, o recurso de revista, ele é um recurso que está cada vez mais difícil de ser conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, um dos argumentos que nós conseguimos, eu digo nós advogados, conseguimos levar até o TST é demonstrar, por exemplo, se não houve a entrega da prestação jurisdicional. Uma decisão que não é fundamentada é um exemplo de uma negativa de prestação jurisdicional. Então, como a gente tem que ter uma matéria constitucional, na maioria dos casos, para interpor recurso de revista, esse é um excelente fundamento para que você consiga que o seu recurso de revista ele seja apreciado pela instância superior. Então, não se esqueçam de que a gente vai voltar a falar sobre esses tipos de decisão que não são fundamentadas quando formos falar na próxima unidade 5, sobre recurso, certo? Então, esses são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. A gente pode fundamentar uma decisão, pedir a nulidade dessa decisão, porque não tem uma fundamentação, houve aí uma negativa da entrega da prestação jurisdicional, certo? Seguindo aqui adiante, gente, a parte do dispositivo. Gente, o dispositivo é a conclusão da sentença. Essa conclusão da sentença, ela vai ter que constar novamente o nome das partes. Poxa, Patrícia, mas precisa colocar o nome das partes de novo? As partes já foram mencionadas lá no relatório? Precisa, porque vai delimitar a extensão dos efeitos dessa decisão. É o dispositivo, gente, essa parte final, que vai ser operada a coisa julgada. Ou seja, que vai ter os efeitos da imutabilidade da coisa julgada. Então, é esse trecho que vai transitar em julgado. Por isso que é importante trazer à tona tudo aquilo que foi deferido. Lembra na petição inicial, quando a gente estava estudando, que vocês faziam a fundamentação jurídica? E lá na parte dos pedidos, tinha que pedir, pedido por pedido, sob pena de a gente dizer que o juiz não vai conhecer. Pronto. Do mesmo modo, é a parte do dispositivo. O juiz ele pode fundamentar tudo lá na parte da fundamentação, motivando e fundamentando legalmente as razões da sua decisão, mas lá na parte do dispositivo ele vai ter que resumir. Ele vai dizer se o julgamento foi procedente, totalmente procedente, parcialmente procedente ou improcedente de uma reclamação trabalhista, por exemplo. Se é ali na parte do dispositivo, ele vai trazer o nome das partes novamente para poder delimitar os efeitos dessa decisão e vai ali resolver as questões principais. Então, às vezes, a gente acaba de ver uma decisão que saiu no processo, você acabou de receber a publicação no diário. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente vai logo ver o dispositivo, aí depois a gente vai ler a fundamentação, tudo direitinho. Então, quando a gente recebe uma sentença, a gente corre para ver logo a parte do dispositivo, porque lá está o resumo. Então, a gente pega esse dispositivo e ali vai condensar tudo, certo? Gente, já existe no CPC todas essas questões da coisa julgada e ela vai ser aplicada de forma subsidiária no processo trabalhista. Mas no processo trabalhista, nós temos outros pontos que vou até compartilhar aqui para a gente poder vocês acompanharem o que é que tem de diferente na sentença trabalhista. Tá aí, gente. Ali é uma necessidade de você verificar tudo aquilo que foi pedido. O juiz ele vai pegar a sua inicial, vai verificar os pedidos e vai, pedido por pedido, verificando se vai julgar procedente, se vai julgar improcedente. Então, lá no dispositivo, você verifica se houve o atendimento de tudo aquilo que foi requerido. Lembrando, gente, que as mesmas regras que se aplicam ao processo civil comum, se o julgamento ele tem que se ater àquilo que foi requerido pelas partes. Então, vamos analisar a sentença também
se o julgamento ele se ateve àquilo que foi pedido. O juiz ele não pode julgar nem além do que foi pedido, uma decisão extrapetita, nem ela pode ser infrapetita, ela também não vai poder, infra também chamada citrapetita, e vai ter que apreciar todos os pontos e nem julgar mais daquele pedido. Se eu pedir 100 horas extras, o juiz não vai poder me dar 150 horas extras, sob pena de ser ultrapetita. Então, vamos aqui, basicamente, lembrar dessas diferenciações. Gente, se o juiz ele deixa de apreciar algum dos pedidos que você requereu, você pediu condenação das horas extras e também o pagamento de adicional noturno. Aí o juiz só deferiu as horas extras e não falou nada de adicional noturno. Então, essa é uma decisão citrapetita que eu preciso que o juiz ele se manifeste. E se o juiz ele foi omisso em relação a esse seu pedido, você vai apresentar o quê? Oposição de embargos de declaração. Então, se ela foi infra, ela foi citra, menos do que foi requerido, você vai ter que embargar. Agora, se uma decisão ela foi além, ela foi extra, ela foi diferente daquilo que foi requerido, um julgamento totalmente diferente do que o juiz, do que a parte pediu. A parte impediu indenização por danos morais e o juiz determina, além de danos morais, ele determina também danos materiais. Ele recebeu um acidente de trabalho, queria uma indenização por dano moral, ele deferiu 100 mil reais, e o juiz achou por bem também que ele perdeu um braço e deu também indenização por danos materiais, uma pensão vitalícia. Isso é um julgamento extrapetita, foi diferente daquilo que foi requerido. Agora, se o juiz, ele, por exemplo, vamos botar aqui uma questão das horas extras. O juiz, ele pediu 100, a reclamante pediu 100 horas extras e o juiz deferiu a mais. O reclamante só pediu condenação de férias de 1 ano, de férias vencidas, o juiz determinou de 2 períodos aquisitivos. Então, isso é julgamento ultrapetito. Então, nesses casos, cabe sim recurso, porque o juiz ele tem que se ater ao que foi requerido. E o que tem de diferente na sentença trabalhista? Bem, gente, na sentença trabalhista, o artigo 832 da CLT, ele vai trazer outros elementos. O juiz, ele, por exemplo, ele vai poder, ele vai ter que determinar quem vai pagar as custas. Então, pode ter ali o julgamento parcialmente procedente, ele vai verificar qual é o valor das custas, que são 2% em cima do valor da condenação. Então, ele vai dizer se é a parte reclamada que vai pagar, se for um julgamento improcedente, se o reclamante ele vai dispensar ou não o pagamento dessas custas, se ele é beneficiário de justiça gratuita, ele vai colocar isso também na parte do dispositivo. Então, lembre-se, gente, que também no dispositivo, o magistrado ele vai colocar a questão de correção em juros. Patrícia. Mas na petição inicial, o reclamante não colocou esse pedido. O fato do juiz ter colocado correção em juros, isso é decorrente da própria decisão, até porque quando a gente vai apresentar uma liquidação, que é obrigatória agora na petição inicial, quando a gente apresenta essa liquidação, a gente não coloca correções em juros, porque os juros também só começam a ser contabilizados a partir da data do ajuizamento da ação. Então, o juiz, quando ele determina isso na sentença, isso não é julgamento ultrapetita nem extrapetita, certo? Então, também nessa parte dispositiva, gente, eu preciso apresentar se o juiz tem uma condenação a fazer para reclamar, de obrigação de fazer ou não fazer, ele tem que apontar quais são as condições desse cumprimento. Se ele tem uma obrigação de fazer, houve um reconhecimento de vínculo, o juiz fala, olha, houve reconhecimento de vínculo, você vai ter que pagar as verbas rescisórias 48 horas após o trânsito em julgado, e em 5 dias ter que fazer a anotação da CTPS do reclamante. Percebam que ele vai colocar as condições. Tem juiz que já coloca também na própria sentença uma multa
um astraente em caso de descumprimento da obrigação prevista no dispositivo. Então, ele pode colocar: determino a multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Ou então, se o juiz determina a implantação no contra-cheque do reclamante e a reclamada não faz, ele pode, lá na frente, majorar esse valor da astraente inicialmente. Então, na sentença, ele vai também fixar esse prazo e as condições. Não que posteriormente, na fase de execução, a gente vai falar isso também na unidade 6, ele possa alterar. Mas na sentença ele tem que fixar quais são essas condições de cumprimento. Também, gente, na parte dispositiva é necessário que o juiz coloque quem será responsável pelas contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias e quem é o responsável pelo pagamento dessas contribuições previdenciárias. Então, é muito comum na Justiça do Trabalho ter parcelas de naturezas distintas. Eu posso, por exemplo, pedir uma condenação em indenização por danos morais e, na mesma decisão, ter condenações de não pagamento de horas extras. Então, eu posso ter condenação de salários não quitados. O juiz também, nessa parte obrigatória, vai ter que constar ali qual será a natureza daquela verba. Ora, se for apenas verba de natureza indenizatória, ele vai dizer, ele tem que declarar isso no dispositivo, até para evitar, por exemplo, que haja incidência de imposto de renda sobre essas verbas. Se for de natureza salarial, ele vai ter que colocar, porque isso vai servir de base para que, na hora de executar, saiba se calcular os impostos devidos, a questão da contribuição previdenciária. Então, na parte dispositiva, que é essa parte de conclusão da sentença, além dos requisitos que já estão previstos no CPC, nós também inserimos aqueles requisitos que estão previstos na CLT, no artigo 832, certo? E daí, eu queria utilizar essa parte final da nossa aula para que a gente possa tirar as dúvidas. Eu sei que alguns de vocês ficam com vergonha de, às vezes, fazer as perguntas nesse momento, então é por isso também que eu disponibilizo lá no ambiente de discussão, para que vocês possam colocar também suas perguntas por escrito. Então, é importante, gente, que nós possamos ter essa troca de informação, mesmo à distância, seja por torpedo ou no ambiente de discussão, para que vocês também possam tirar as dúvidas. Então, a maioria das pessoas não gostam de tirar nesse momento da aula ao vivo, mas também tem esse momento para que vocês possam matar um pouquinho a saudade, falar um pouquinho, e também eu acabo recebendo dúvidas não na aba de discussão, mas as dúvidas no torpedo. Mas é importante a gente tirar as dúvidas também no ambiente de discussão, para que possa ali promover o debate, certo? Então, eu lembro a todos que as datas de entrega do quiz, de resolução do quiz, elas se mantêm. Então, façam o quiz do jeito que está lá no ambiente virtual, que lá no quiz nós vamos utilizar aquela nota para a apuração da média. Lembrando, para quem chegou depois que eu comecei as informações iniciais, que a atividade de trabalho, a ferramenta de trabalho, continua lá, a entrega até dia 28, então nem todo mundo entregou ainda, tem uma parte da turma que está faltando, não deixe de apresentar. E em relação aos nossos vídeos, eu acabo colocando lá no canal do YouTube apenas uma das aulas das turmas que eu tenho, para também não ficar tão repetitivo lá. Então, eu geralmente coloco uma aula dessas ao vivo, das que eu faço na semana no canal do YouTube, e as outras ao vivo eu não vou colocar porque é o mesmo objeto. Então, na próxima semana vai ter novamente a aula? Vai, gente, a gente vai manter o horário dessas aulas, mas como é que vai ficar em maio? Então, a gente não tem ainda um retorno específico em relação se vai ter ou não adiamento de como vai ser essa parte no mês de maio, mas até lá, enquanto tiver evitando essa questão do convívio social, a gente vai continuar fazendo nossas aulas para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo. Lembrando, gente, de que existem os vídeos que estão na videoteca.
além dos vídeos que também foram disponibilizados no canal do YouTube sobre as medidas provisórias. Então, as medidas provisórias 927 e 936, que são muito importantes nesse período, também estão lá disponibilizados. Acabo recebendo mais dúvidas sobre as medidas provisórias do que a matéria curricular, mas é importante que, mesmo não tendo essa questão curricular dessas medidas provisórias, é importante para que a gente possa discutir isso nesse cenário, até porque muitos devem estar sendo indagados por ou amigos empresários ou por pessoas também que têm sua carteira de trabalho, de como vai ficar a situação, se vai poder ou não suspender o contrato de trabalho, se vai poder ou não reduzir a jornada. Então, também me coloco à disposição para que a gente possa tirar as dúvidas em relação a essa mudança de cenário caótico que está nas questões de medidas trabalhistas. Então, também continuo à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas dessas alterações que vêm acontecendo. Então, dia sim, dia não, tem novidades saindo. Então, quem tiver com dúvida, se tiver outra medida provisória também importante, a gente faz outro vídeo. Quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, tem o link no nosso ambiente de discussão, para que vocês também possam se colocar a par de várias mudanças. O outro ponto que eu queria falar com vocês hoje, gente, é sobre a sessão de julgamento que aconteceu hoje ao vivo no TST. Então, achei bem interessante compartilhar isso com vocês. Eles estão fazendo o julgamento da sessão, hoje foi a terceira turma que fez esse julgamento ao vivo. Então, são recursos de revista ou agravo de instrumento em recurso de revista que eles estão apreciando. Então, é bem interessante, porque os ministros ficam lá relatando seus votos e o advogado pode fazer a sustentação oral ali, na videoconferência. Então, é normal, alguns com probleminhas de áudio, de microfone, ou de ausência de conexão, mas isso é um importante passo para que vocês possam perceber sobre a evolução que está acontecendo no processo trabalhista. Então, essa decisão, esse julgamento que aconteceu hoje foi bem interessante, e acredito que vão acontecer outros. Entre lá no YouTube, no canal do TST, e vocês vão ver que ficou gravado lá a sessão, foi bem interessante. Então, até para mim foi muito, muito diferente ver aquilo, que é você ver cada ministro na sua casa, proferindo a decisão, dizendo se conhecia ou não, o advogado também, ou na sua casa, ou no seu escritório, fazendo ali a sustentação naquele momento. Então, achei bem interessante esse momento que nós estamos passando, porque eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho não vai voltar da mesma forma. Vamos crescer no sentido intelectual da coisa, porque está cada vez mais sendo necessário a possibilidade de audiência remota. Tem vara fazendo audiência por videoconferência, se ambas as partes tiverem essa anuência. Então, acho que isso vai trazer alguns resultados positivos para o processo do trabalho. Então, eu falo isso também no aspecto da docência. Então, eu acho que também é uma evolução que nós estamos passando, eu também passando junto com vocês, de fazer essas aulas de forma remota, sem a possibilidade de ter o contato pessoal, mas também trazendo essa aproximação pela tecnologia também na docência. Então, eu acredito que nós vamos sair dessa pandemia mais fortes, tanto no aspecto de docência como no processo, porque estão se utilizando novos métodos que antes não eram adotados, seja por conveniência do comodismo, mas também por questões de resiliência das partes que não conhecem, algo desconhecido, e movidos por uma força maior, que é a pandemia, para que a gente possa evoluir. Então, achei bem interessante compartilhar isso com vocês. Quem puder verificar lá no YouTube, no canal do TST, também foi bem interessante, certo? Então, eu falo demais, vou aqui falar para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Então, eu vou aqui só parar aqui a nossa gravação. De todo modo, quando para a gravação, muitos se despedem, então eu vou já me despedindo, vou para a gravação, mas vou ficar aqui online para quem tiver as suas dúvidas, tá certo, gente?
Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes e eu fico muito feliz de que haja esteja acontecendo essa adesão por parte de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada e boa noite a todos. Vou aqui